meus amores, como é que vocês estão? Estão com saudade na nossa videoaula, porque eu estava morrendo de saudade de dar aula a vocês, tá? Então estamos retornando depois de umas semaninhas de prova, né? Quero dizer que estou muito orgulhosa de vocês, que vocês saíram muito bem nas provas, tá certo? Então vamos lá começar a nossa segunda-feira com a nossa aula de Geografia, onde vamos falar sobre a divisão regional brasileira, tá certo? Então bora lá. Divisão regional brasileira. A divisão regional brasileira atual foi definida em 1970, mas inúmeras outras divisões foram realizadas ao longo da história do Brasil. Vamos lá ver. O território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. A primeira proposta de regionalização foi realizada em 1913 e depois dela outras propostas surgiram, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos estados. A primeira divisão regional ocorreu no ano de 1913. A primeira proposta de divisão regional do Brasil surgiu em 1913 para ser utilizada no ensino da geografia. Os critérios utilizados para esse processo foram apenas aspectos físicos: clima, vegetação e relevo. Dividiu o país em 5 regiões: setentrional, central, norte-oriental, oriental e meridional. Tá? A outra divisão regional aconteceu no ano de 1940. Em 1940, o IBGE elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que, além dos aspectos físicos, levou em consideração aspectos socioeconômicos. A região norte era composta pelos estados Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Goiás e Mato Grosso formavam com Minas Gerais a região centro. Bahia, Sergipe e Espírito Santo formavam a região leste. O Nordeste era composto por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região sul. Agora a divisão regional no ano de 1945. Conforme a divisão regional, o Brasil possuía foram divididas em 7 regiões, como Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Na porção norte da Amazonas foi criado o território do Rio Branco, atual estado Roraima. No norte do Pará foi criado o estado do Amapá. Mato Grosso perdeu uma porção do noroeste, batizada como território de Guaporé, e outra ao sul, chamado território de Ponta Porã. No sul, Paraíba e Santa Catarina foram cortadas a oeste e o território de Iguaçu foi criado. Divisão regional do ano de 1950. Os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e os estados do Maranhão e do Piauí passaram a entregar a região Nordeste. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro formavam a região Leste. Em 1960, Brasília foi criada e o Distrito Federal, capital do país, foi transferido do Sudeste para o Centro-Oeste. Em 1962, o Acre tornou-se estado autônomo e o território de Rio Branco ganhou o nome de Roraima. Agora, a divisão regional do ano de 1970, que é a atual. Em 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual. Nasceu o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Como temos aqui, a divisão regional brasileira de 1990, que é a atual, tá? A atualizada mesmo. Com as mudanças da Constituição de 1988, ficou definida a divisão brasileira, que permanece até os dias atuais.
O estado do Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás e incorporado à região norte. Roraima e Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser federal e foi incorporado a Pernambuco. Como temos aqui o mapa, a atual divisão em verde, região norte, azul, região nordeste, lilás, região centro-oeste, vermelho, região sudeste e sul, amarelo, certo? No nosso outro mapa, já está a região norte em verde, azul, região nordeste, amarelo, região centro-oeste, vermelho, região sudeste e amarelo queimado, ou laranja, né? Região sul. Aqui, ó, temos todos os nossos estados brasileiros, tá? Aqui na região centro-oeste encontramos Goiás, onde está o Distrito Federal, onde está a nossa capital Brasília, né? Que é a capital do Brasil, que como a gente viu, ela foi construída no ano de 1970, tá? E nossos estados, ó, todos têm uma capital e suas siglas. Como podemos ver aqui, ó, na região norte, Acre, né? A capital dele é Rio Branco e a sigla dele é o AC. Na região nordeste temos Pernambuco, né? Cuja capital é Recife e a sigla é PE. Na região sudeste, ó, temos Rio de Janeiro, cuja capital é Rio de Janeiro e a sigla é RJ, tá? Aqui, ó, na região centro-oeste temos Mato Grosso, onde a sua capital é Cuiabá e a sua sigla é MT. E na região sul temos Santa Catarina, cuja aqui, ó, sua capital é Florianópolis e a sua sigla é SC, tá certo? Cada região é composta de vários estados, municípios e cidades. Cada estado tem um governador, cada cidade tem um prefeito e um vice-prefeito. Cada estado tem um governador, tá? Em cada estado da nossa região brasileira tem um governador. O governador do estado de Pernambuco, como vocês sabem, é Paulo Câmara, não é isso? E cada cidade tem um prefeito e um vice-prefeito. Na nossa cidade de Camaragibe, a nossa prefeita é Nadege, né? Como todos nós sabemos. E o nosso Brasil, né, é comandado por um presidente, que também já sabemos que é Jair Bolsonaro, não é isso? Então vamos lá. Então, na nossa aula de geografia de hoje, vimos como se divide o Brasil por regiões, né? Vimos alguns estados e suas capitais e suas siglas. Falamos sobre o presidente, o governador e os prefeitos da cidade, né? E a nossa atividade vai ser no caderno, tá certo? A tia vai deixar lá no nosso grupo para vocês copiarem no caderno. Só as perguntas, tá certo? Então um beijo e até amanhã.